Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, 4 pequenas esferas de massa m estão carregadas com carga de mesmo valor absoluto Qzinho, sendo 2 negativas e 2 positivas, como está indicado lá na figura para vocês. As esferas estão dispostas formando um quadrado de lado A e giram numa trajetória circular de centro O, no plano do quadrado, com velocidade de módulo constante Vzinho. Suponha que as únicas forças atuantes sobre as esferas são devidas à interação eletrostática. A constante de permissividade elétrica é ε0. Todas as grandezas dadas e solicitadas estão no Sistema Internacional de Unidades. Perceba que a hora que ele dá a constante de permissividade, ele está indicando que aquele K, que nós conhecemos constante eletrostática, equivale a 4πε0, tá? Então, a gente vai ter que trocar essa relação lá na nossa lei de Coulomb, tá? Todas as grandezas, bom, já falamos, são no Sistema Internacional. No item A, determine a expressão do módulo da força elétrica resultante, F, que atua em cada esfera e indique sua direção. Meninos, aqui a gente vai perceber que em cada esfera a resultante vai ser a mesma, né? Vai mudar a direção e sentido, mas a relação vai ser a mesma e principalmente o valor. Querem ver por quê? Olha só que bacana. Se a gente olhar aqui, entre essa carga Qzinho negativa e a carga Qzinho positiva, está dando atração entre elas. Então, aqui eu vou ter uma força F de atração entre um e outro, ó, que eu vou chamar de F. Se a gente olhar agora entre essa carga menos Qzinho e essa outra carga mais Q, também teremos uma força de atração. E eu também vou poder chamar essa força de F. Por quê? Porque como pela lei de Coulomb, ó, a força elétrica ela depende da constante eletrostática do meio, de uma das cargas vezes a outra, essas cargas em módulo, né? Dividido pela distância que separam elas ao quadrado. Aqui no caso nós temos, numa relação, Qzinho e Qzinho, separado pela distância A. Aqui é Qzinho e Qzinho, também separado pela distância A. Então, como existe simetria, a gente vai poder dizer que as duas forças possuem a mesma intensidade para nós aí. Eu não liberei a câmera para vocês, né? Agora vai. Pronto. E aí, olha só que bacana. Agora, se a gente olhar entre a carga Qzinho negativa e essa carga Qzinho negativa, elas têm o mesmo sinal. Isso significa que dá repulsão entre elas. Então, vou colocar aqui, ó, existe uma força de repulsão entre elas. E esta força eu vou chamar de F'. Pois agora, apesar das cargas serem o mesmo valor em módulo, a distância que nós vamos pegar como referência que separa as duas cargas Qzinho aqui, ó, não vale A, né? Essa distância é a diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado é o lado, que é A, vezes raiz de 2. Então, eu percebo que existe uma diferença, né, na distância para nós. A distância entre elas é maior. Consequentemente, essa força vai ter um valor menor que as forças F e F que nós encontramos. Belezinha? Isso vai acontecer para todas as cargas. Você quer ver que bacana? Olha só. Se você olhar a carga Qzinho positiva, ela se atrai aqui com a Q negativa de baixo, se atrai com a Q negativa da direita, porém ela se repele com a Qzão. Olha uma força para fora aqui. Nessa Qzinho negativa, é repeteco da de baixo aqui, né? Ó. Se atrai com a positiva da esquerda, se atrai com a positiva de baixo e se repele com a negativa lá de baixo. E a Qzinho positiva, repeteco da de cima, aqui força de atração, e aí uma força de repulsão entre elas. Então eu percebo que essa relação é a mesma. A gente pode trabalhar em uma carga e tudo vai acontecer exatamente da mesma forma em todas as outras. Belezinha? Então nós vamos ter que encontrar esses valores aí. Então olha que bacana. Para a gente calcular o valor de F, a gente vai fazer aqui. Eu vou calcular o F separado, tá? Então vai ficar F é igual a constante K. Esse K, ele pediu para trocar pela constante de permissividade, não a constante elétrica. Então, nós vamos trocar pelo ε0. Então, vai ficar 1 dividido por 4πε0 vezes a carga de uma partícula, que é a carga menos Qzinho aqui, vai entrar em módulo, então fica Qzinho, vezes a carga da outra partícula, que é a mais Qzinho aqui. E tudo isso dividido pela distância que separam elas, que é a distância A, só que A ao quadrado. Então, eu percebo que uma das forças, ó, F vai ficar 1 vezes Qzinho, fica Qzinho ao quadrado, dividido por 4πε0,
vezes o A quadrado. A outra força F, obviamente, nós vamos ter o mesmo valor. Agora a gente vai calcular a força F'. Então, vamos dar uma olhadinha agora na força F'. Olha só que bacana. A nossa F' vai ficar, de novo, o K nós vamos trocar pela constante de permissividade. Então, fica 1 sobre 4π ε0 vezes a carga de uma partícula, que é a menos Qzinho em módulo, vezes a carga da outra partícula, que também é menos Qzinho, porém entra em módulo, e tudo isso dividido pela distância. A distância entre elas aqui, ó, é tudo isso daqui, ó, o A vezes raiz de 2, tudo elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar aqui, ó, o raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, né? Então, vai ter um 2 dividido embaixo ali, ó, um meio, né? Já vou levar lá na frente. 1 vezes Qzinho vezes Qzinho, fica Qzinho ao quadrado. E 4π ε0, A elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, só levar um pouquinho para cima, 4π ε0 vezes o A ao quadrado. Então, percebo que essa força F', ela deu metade da força F para nós, né? Da metade da força F. Tá, Pior, mas eu quero a resultante das forças. Como é que a gente vai fazer para achar a resultante das forças aqui? Bom, muito simples. Primeiro, vamos achar a resultante entre a força F e a outra força F aqui, ó. Como esses dois vetores têm o mesmo valor, né? A mesma intensidade para nós, então a gente percebe que aqui nós vamos poder calcular a resultante deles por um caso particular de vetores, né? O resultante desses dois vetores, e esse resultante eu vou chamar de F1, só para diferenciar de todos os outros, tá? Para a gente ter um nome diferente. Esse F1 a gente pode calcular por Pitágoras, na verdade, não é um caso particular de vetores aí. O ângulo entre F e F é 90 graus, porque o texto garante que aquilo é um quadrado. Então, você poderia fazer F1 ao quadrado, é F quadrado mais F quadrado. Mas eu queria lembrar vocês de uma técnica matemática, uma aplicação matemática, né? Quando você tem um quadrado, né, que são lados iguais, a diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, a gente pode perceber que aqui, ó, o F1 é o lado do quadrado, que é F, vezes raiz de 2 para nós. Pronto, senhores, acabou. Eu já sei que o F1, então, ó, vai ser esse trambolhão que eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó. O F1 é o F, que nós acabamos de descobrir que vale Qzinho ao quadrado, dividido por 4π ε0 a quadrado, tudo isso vezes raiz de 2. E agora, para achar a resultante entre F1 e F', que agora é a resultante total sobre a carga, a gente vai fazer um menos o outro, né? Porque eles têm a mesma direção, olha que bacana, a mesma direção, porém em sentidos opostos, né? De preferência, vamos fazer a maior menos a menor. Então, aqui no nosso, esqueci de colocar, né? No nosso item A, para a gente calcular a força resultante em uma das cargas, nós vamos fazer a maior força, que no caso é a F1. Pião, como é que você sabe que é F1? Eu sei que é F1 porque aqui está Q quadrado 4π ε0 a quadrado vezes raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Enquanto no outro está meio de Q quadrado 4π ε0 a quadrado. Então, a gente percebe que o meio é menor do que a raiz de 2, que é 1,4, né? Então, com certeza, isso daqui vai ser o F1 menos o F' para nós. Então, fazendo a continha, ó, nós vamos ficar aqui que a força resultante em uma das cargas vai ser o F1, que é o Q quadrado, dividido por aquele trambolhão, 4π ε0 a quadrado, vezes raiz de 2, menos o F'. O F' nós vimos aqui que ele vale meio de Q quadrado, 4π ε0 de A quadrado. Portanto, senhores, nós vamos chegar aqui que a nossa força resultante, ela vai ser, como eu tenho esses dois carinhas aqui, ó, em comum, nos dois termos, ó, Q quadrado, 4π ε0 vezes A quadrado no denominador, eu posso tirar esse valor em evidência, né? Então, vai ficar o Qzinho quadrado, tudo isso dividido por 4π ε0 ao quadrado, vezes o que sobrou lá, que é a raiz de 2, menos meio. Fechou, senhores? Portanto, esse daqui, ó, representa a força elétrica resultante. E olha só,
em cada partícula Qzinho para nós aí. Em cada uma delas aparece essa resultante aí. Belezura? Agora, olha só o que ele quer entender. Determina a expressão do módulo da velocidade tangencial das esferas. Bom, essas esferas estão realizando um movimento circular, certo? Se elas realizam um movimento circular, significa que elas têm uma força resultante centrípeta, que aponta para o centro do movimento circular, por isso que é chamada de centrípeta. Só que lembre-se que a resultante centrípeta ela não age sozinha, né? Ela precisa ter alguém fazendo o papel dela. Nesse caso, quem vai fazer o papel da resultante centrípeta é a força elétrica resultante que age em cada partícula. Quer ver? Olha só que bacana. Como nós acabamos de descobrir que na partícula menos Qzinho que eu desenhei, a força F1, que era resultante das Fs ali, ela é maior do que a força F', então colocar aqui proporcional, ó. Ela é maior do que a força F', tanto é que a gente fez F1 menos F', a gente percebe aqui no texto, na figura, que a força resultante ela vai ser a favor da força F1. E isso significa que essa resultante aponta para o centro do que seria o nosso movimento circular. Então, essa resultante que nós acabamos de encontrar aqui, senhores, ela vai fazer o papel de resultante centrípeta em cada uma das partículas para nós, certo? Então, olha só. Vamos agora mudar o slide aqui. Nós vamos para o item B, não o item A, coloquei errado ali, mas nós vamos para o item B, olha só. No item B, ele quer que a gente determine a força resultante, né? Na verdade, a velocidade tangencial a partir da resultante centrípeta. Então, nós vamos ter que lembrar tudo aqui, ó. Pela segunda lei de Newton, ou segundo princípio de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é um vetor, portanto, a resultante também acaba sendo um vetor para nós, né? Nesse caso, a resultante para nós seria a nossa força resultante centrípeta, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Nesse caso, a resultante centrípeta, ela vai fazer o papel, ou vai ser, né, complementada aqui pela força resultante das forças elétricas que agiram nas cargas que nós calculamos no slide anterior. Então, a gente viu que essa força resultante deu Qzinho ao quadrado, tudo isso dividido por 4π ε0 vezes a quadrado, vezes raiz de 2 menos meio. Tudo isso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, que é o que nós queremos, e dividido pelo raio do movimento circular, né? O raio do movimento circular aqui, meninos, olha só. O raio do movimento circular é esse trecho aqui, ó. É esse carinha aqui. É a distância da carga até o centro. Essa distância seria metade da diagonal do quadrado, ou seja, se a diagonal do quadrado era o A raiz de 2, isso daqui vai ser metade dessa diagonal. Vai ser o A raiz de 2 sobre 2. Então, a gente percebe que o raio desse movimento circular, ó, vai entrar aqui para nós, o A raiz de 2 sobre 2. E agora a gente vai começar a fazer matemáticas aqui, né? Então, ó, eu vou nesse termo aqui só manter a fração de cima e inverter quem está embaixo, inverte e passa multiplicando, né? Então, ficaria m, v quadrado, era a raiz de 2 sobre 2, fica 2 dividido por a raiz de 2 aqui para nós, certo? Bom, então, comparando as duas equações que nós temos dos dois lados, ó, eu vou dar uma roubadinha aqui para nós. Essa equação está aqui desse lado e essa equação está do outro lado da igualdade. Então, agora eu vou perceber que eu posso cortar um A de um lado, ó, com um A que tem do outro lado aqui, certo? O raiz de 2 que está dividindo vai passar multiplicando todo mundo. O 2 e o m que estão multiplicando, eles passam para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar com a equação dessa forma. Ó. O raiz de 2 passa multiplicando. O 2 e o m, que estavam multiplicando, eles passam dividindo tudo que já estava lá. Ó. Q quadrado, 4π ε0 vezes A, já que eu cortei um A de um lado com um A do outro,
Tudo isso vezes raiz de 2 menos meio. Tudo isso igual a velocidade v quadrado, que é o que nós estamos querendo encontrar aqui, né? O valor dessa velocidade tangencial. Então, agora, esses valores aqui, ó, nós vamos multiplicar lá dentro daqueles valores que estão no expoente. Então, a equação vai ficar q quadrado dividido por 4π ε0a, e a massa m já vou colocar aqui multiplicando também, vezes o raiz de 2. Então, aqui ó, nós vamos fazer distributiva. Esse raiz de 2 sobre 2, ele vai passar multiplicando tanto no raiz de 2, como no meio, certo? Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, dividido por 2, dá 1. Menos raiz de 2 vezes 1, dá raiz de 2. E embaixo, 2 vezes 2, dá 4. Tudo isso igual ao v quadrado. Para finalizar, como ele quer a velocidade, a gente vai passar o quadrado dessa velocidade em forma de raiz, né? Então, a gente descobre aí que a nossa velocidade tangencial, de todas as partículas, no caso, seria isso daqui, ó. Raiz quadrada de todo esse trambolho, ó. Q quadrado sobre 4π ε0m vezes 1 menos raiz de 2 sobre 4. Fechou, meninos? Lembrando que não é a única resposta que você pode ter aí, tá? Você pode representar isso daí, dependendo da conta que você faz, deixar o raiz de 2 e o 2 lá fora multiplicando. Dá para tirar o Q quadrado dessa raiz quadrada, e o 4 também, né? Aí fica a critério de vocês como vocês vão responder, por ser uma prova aberta. Deixa eu só voltar nas perguntas agora, para ver se eles pediram as direções também, né? Deixa eu só ver aqui. O item A, determine a expressão do módulo da força elétrica resultante, que atua em cada esfera, e indique sua direção. A força resultante nós indicamos aqui, ó, com a FR, né? Então, se a gente vai indicar na segunda figura aqui, ó, a FR em cada uma das partículas aqui, ó, a força resultante em todas as partículas, ela aponta para o centro do movimento circular. Essa daí é aquela força elétrica que nós calculamos lá no item A. Então, vou colocar aqui FR, FR, FR e FR. Essa força que nós encontramos aqui, ó, calculado no item A. Tudo bem? E no item B, determina a expressão do módulo da velocidade tangencial das esferas. Essa era só para calcular a expressão. Portanto, dessa forma, a gente finalizou o exercício. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.